Glória a Deus, está vendo? Glória a Deus. Irmãos, dá para ouvir o som aí? Está um pouco fechado, senão eu não vou conseguir entender. Abre um pouco os médios para ficar melhor. Amém? Eu quero assim cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Quero estender aos irmãos a minha gratidão por estar aqui junto com os irmãos cultuando a Deus nesse culto de adoração, culto da família, culto onde nós estamos aqui para celebrar o nome do Senhor. E eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo número 3. Minha esposa prepara o louvor, que vai louvar também. Livro do profeta Abacuque. Tá ótimo, varão. Tá ótimo. Deixa o somzinho, tá? Beleza. Livro do profeta Abacuque, o capítulo número 3. Bastante conhecido por todos. E é a mensagem que Deus assim colocou. Deus abençoe, irmão, em nossos corações. Quem achou, diga amém. Leiamos a Bíblia. A oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 3: Deus veio de Tamã, e o santo do monte de Paran. A sua glória cobriu os céus, e a terra se encheu do seu louvor. Curva a sua cabeça, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Celestial que está nos céus, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra. Deus querido, quero neste momento agradecer a ti e pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas sim o que precisamos ouvir nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar vossa assentos, irmão. Pode exaltar o Senhor nas palmas, de todo o louvor. Só para uma olhadinha aqui, não estou vendo a voz aqui. Só que só retorno. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós aqui nesta manhã viemos com um propósito. E qual é o nosso propósito nesta manhã? Adorar a Deus. Então nós somos adoradores de Deus, correto? Amém? Somos adoradores de Deus. Amados irmãos, aqui nesse livro do profeta Abacuque, onde nós assim encontramos o profeta Abacuque intitulado como profeta do avivamento. Por que como profeta do avivamento? Porque na época na qual o profeta do avivamento Abacuque ele profetizou, ele foi usado naquela época de uma maneira diferente da dos demais profetas. Os demais profetas naquela época, eles saíam às ruas e saíam profetizando, e saíam proclamando o ano aceitável do Senhor. Mas esse profeta, ele agiu de uma maneira diferente. Esse era um profeta que ele orava a Deus em oculto, ele orava em silêncio, ele intercedia pelos demais profetas que existiam naquela época. Ele era contemporâneo do profeta Ageu, do profeta Sofonias, do profeta Nahum, Neemias. Ele foi contemporâneo, que ele profetizou no período aproximado de 598 a 609 a.C. Sabemos, porém, que as datas não são decrescentes, elas não são crescentes, são decrescentes. Então, amados, este homem, ele se propôs ao seu coração de não ser igual aos demais que viviam em Jerusalém e em Judá. Ali, na época, houve-se uma divisão dos reinos.
Antigamente, as 12 tribos, elas se mantinham unidas. Aí, por outro, sabe-se lá qual fora o motivo, essas tribos se dividiram. Mas antes dessa divisão, eles se estabeleceram, cada um em sua região, formando cidades, formando assim como se fosse províncias menores dentro de Israel. Porém, esse não era o propósito de Deus, que esse povo se dividisse de tal maneira. Mas chegou um momento que Judá e Benjamim já não cabia mais dentro de Israel. Por que não cabia mais? Porque Judá e Benjamim não aceitavam a idolatria que havia se estabelecido dentro de Israel. Israel era uma nação forte naquela época, mas quando Israel passou a denegrir a imagem do Senhor, quando Israel deixou de crer e andar nos preceitos, nos caminhos pelos quais a lei de Moisés assim havia determinado e predeterminado, ali o povo havia se desviado completamente. Eles não tinham mais prazer em adorar a Deus, eles andavam conforme as suas próprias vontades, eles faziam aquilo que bem parecia bom aos seus olhos. Conclusão disso, houve-se uma revolta entre os dois reinos, e esses reinos eles foram divididos. O reino do norte, como ele era composto pelas 10 tribos, e o reino do sul era composto pelas 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Porém, quando houve a divisão das 2 tribos, das 12 tribos, eles deixaram de usar a sua nomenclatura. Ou seja, um exemplo rápido: a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, a tribo de Naphtali, enfim, eles deixaram de lado as suas nomenclaturas e passaram a usar o nome apenas de Israel. Olha aí, irmãos, olha só. Aí se dividiram o reino do norte e o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a idolatria estava pegando. O reino do norte não tinha mais o desejo de buscar a Deus. O reino do norte havia traído Deus em todos os seus sentidos. O reino do norte, eles oprimiam os profetas a quem Deus enviava. No reino do norte, um dos maiores pregadores do reino do norte, bem conhecido, é chamado de Jeremias, conhecido como profeta chorão. E logo na sequência, que eles eram contemporâneos, o profeta Ezequiel também viveram na mesma época. E aí o que aconteceu? Quando eles se desviaram do Evangelho, se desviaram de Deus, eles abriram mão da glória de Deus, eles abriram precedentes para que Deus assim o castigasse, Deus assim os puniria veementemente. A Bíblia diz que a história, o reino da Babilônia iria ser um instrumento usado por Deus para punir severamente a Israel. E do outro lado, no reino do sul, era diferente. No reino do sul, onde era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, onde vivia o profeta Abacuque, onde vivia o profeta Sofonias e onde viviam os profetas Naum. E do outro lado da outra tribo viviam outros profetas, por nome de Joel, que era conhecido como profeta do avivamento. Amados, vejam bem, a situação começou a ficar caótica, porque a má influência vinda de Israel começou também a contaminar até a tribo, o reino do sul passou também a ser contaminado. Nessa ocasião, os profetas começaram a serem oprimidos por uma minoria que não se importavam com que a situação daquele povo estava. Por conclusão, Deus permite que um pelotão vindo da Babilônia destrua o templo, toque fogo em Jerusalém, acabe com tudo. Deus permitiu isso para ver se o povo novamente voltasse ao Senhor. Deus destruiu aquilo que para os judeus era símbolo de glória. O templo de Salomão ele foi completamente destruído. Os muros de Jerusalém foram queimados a fogo, não sobrou nada. Mas ali havia um grupo de profetas que saíam às ruas, que proclamavam a verdade, que chamavam o povo ao arrependimento, que chamavam o povo ao
existia esse profeta em especial, chamado de Abacuque. Ele era o profeta do silêncio, era o profeta da intercessão. Eita, meu Deus do céu! A Bíblia diz que quando aquele homem ele começava a orar, não existe nenhum relato bíblico e nenhum dos profetas foi tão ousado como ele, porque os profetas naquela época só viviam daquilo que dava. Ele não, ele foi muito mais além e disse: o justo, esse vai viver da fé, o justo vai viver daquilo que Deus dá, o justo vai viver da esperança de Deus, o justo, mesmo que a figueira minta, mesmo que não floresça ainda que as vacas não deixem de viver ainda que não tudo, ele proclamando: o justo vai viver pela fé, o justo vai colher os seus frutos pela fé. Aleluia! Onde estão aqueles que vão colher seus frutos pela fé? Chegou lá atrás e viu você nesta manhã, como pessoas que iam ser cheias, pessoas que iam mudar a história do país, pessoas que iam mudar a história dessa nação. Deus conta com você nesta manhã. Conta com você. Oh, Espírito de Deus, vem aqui para o Senhor. E ainda mais, esses profetas, eles iam enfrentar oposição. Aleluia, Deus. Porque existia uma oposição lá, pastores aqui presentes, ministros e obreiros e obreiras que estão aqui nesta manhã. Existia uma oposição que era contra o avivamento do povo. Para eles, o avivamento só era válido quando o templo antigo estava construído. O templo novo, para eles, não tinha o mesmo valor, porque o templo novo não tinha glória, não tinha o resplendor, não tinha ouro, não tinha riqueza, não tinha nada, mas o mais importante tinha a presença. E Deus está falando com você nessa manhã. Você não pode ter aparência, você não pode ter a conta bancária, carro novo, mas você tem que o mundo não tem, você tem que o mundo não tem, você tem a presença de Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui Aleluia, nessa manhã. Aleluia. Cadê o Espírito Pentecostal? Ficou tudo calado. Quem está de mistério nessa manhã? Aleluia. Quem está batizado com o Espírito Santo aqui? Vamos só para ver. Aqueles que não são batizados. Queremos batizar com o Espírito Santo. Cadê? Então tem gente se iniciando aqui nessa manhã para fazer um barulho pentecostal. Para o inferno. Para se segura. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham que enfrentar a oposição que era contra o avivamento, que eles eram contra. Por que eles tinham que enfrentar essa oposição? Porque a oposição era saudosista, a oposição vivia no passado. Eles eram pessoas na qualidade nostálgica, que viviam na nostalgia. E o que é nostalgia, pregador? Nostalgia é o sentimento que está apegado no passado de algo que marcou sua vida, sendo ele bom ou sendo ele ruim. Eles estavam lembrando, eles viviam lembrando que o templo da glória de Salomão era muito mais resplandecioso do que esse templo que os jovens da fé haviam construído. E eles não estavam entendendo que o templo de Salomão também foi profanado, porque Salomão permitiu que a
antigos rabinos, os antigos sumos sacerdotes, pastor Felipe, que eles não aceitavam que Israel tomasse um novo rumo. Eles queriam que Israel ficasse estagnado, que Judá ficasse estagnado, com a mesma queda de sempre. Não pode mudar não, deixa assim que tá bom. Aquele tempo no passado era melhor do que o de hoje. Meu irmão, quem disse que o tempo do passado é melhor do que hoje? Por isso que a palavra diz passado, porque senão isso se chamaria presente. O que passou, passou, ficou para trás, não tem como consertar. O negócio é andar para frente, não andar para trás. Eles queriam ficar presos lá atrás de coisinha, picuinha. Meu irmão, mas escuta aí, Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você nesta manhã. Sai daí, sai do saudosismo, sai da nostalgia. Viva o presente, viva o melhor de Deus que Ele tem para você no dia de hoje. Aleluia. Diga comigo, essa é a primeira oposição. Essa é a primeira oposição. Os primeiros opositores. Os primeiros opositores. Agora tem o segundo. Diz, agora tem o segundo. Opositores. Esse tipo de opositor é o pior de todos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse daí é o pior de todos. Aleluia, meu pai! Sabe por que é o pior de todos? Porque esses são os acomodados. Aleluia! Os acomodados não visualizam mudança. Misericórdia, Deus. Jesus! Os acomodados, se a parede vier caindo, ela fica aí, irmão. Pega um prego aí, coloca uma madeira aí, dá uma história com um pedaço de pau e tá tudo bem. É verdade. Os acomodados, para que gastar mais dinheiro? Para pagar gastando dinheiro demais aqui. E para lugar gastar mais dinheiro aí, são os acomodados. Os acomodados são aqueles que foi batizado com o Espírito Santo há 10 anos atrás e até hoje só fala a palavra lá para ele tá bom. Sendo que a Bíblia diz que Deus dá variedade de línguas. Sendo que a Bíblia diz que Deus quer despertar muita gente hoje aqui nessa manhã. Deus quer despertar você hoje aqui nessa manhã. Deus está falando. Os acomodados eram uma das oposições que mais interferiam o crescimento e desenvolvimento espiritual de Judá naquela época em Israel. Os acomodados são aqueles que, olha bem, que não se importam se está ganhando almas ou se não está ganhando almas. Aquele assim, não mexe não, deixa como está. Para que tu vai mexer nisso? Para que você vai estudar mais, irmão? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Para que orar tanto? Aleluia, Pai. Não precisa estudar música não, assim tá bom, rapaz. Glória a Deus. Misericórdia, Deus. Não precisa se formar, não precisa fazer uma faculdade não, o primário tá bom. Não, tu não precisa fazer um curso de faculdade teológica não, faz só o básico tá bom, bom coisa nenhuma, irmão. Se Deus te der graça para fazer o básico, eu faço o básico. Se Deus te der graça para fazer o médio, eu faço o médio. Se Deus te der graça para fazer o bacharel, e do bacharel você já voltou, mas não fica Aleluia, Senhor. então, Abacuque, que quer dizer abraçar, ele viu a necessidade de abraçar a Israel, a Judá, de uma maneira espiritual, que eles perderam a visão. Então Deus falou, Abacuque, eu vou te falar para você, você escreve. Você não vai falar para os outros na rua, apenas escreve e coloca, faz um pregão. Sabe o que é pregão? Escreveu a profecia, colando os paredes. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus preservou tanto a vida de Abacuque que ninguém sabe de quem ele é filho, de quem ele é neto e nem de onde ele nasceu. Mas sabe que a oração dele faz efeito até hoje. Deus, maravilha.
com quem incomoda. É verdade, Jeová. Eita Deus, aleluia. Deus de poder, o Deus de glória. Repete comigo, pelo amor de Deus. Os acomodados se incomoda com quem incomoda. Você nasceu para incomodar. Você nasceu para incomodar. Pastor Helder, o Senhor nasceu para incomodar. Por isso os acomodados sempre arrumam um jeitinho de jogar a pedra. Manda a pedra. Quando mais pedra vem, mas eu falo de Jesus. Mais pedra, mais eu pego. Pode me chamar de religioso. É melhor ser taxado de religioso do que ser taxado de viciado em cima do público. Eu prefiro ser assim, mas cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele não sai do comodismo. Esse negócio passa 10 anos para cá de recuperação, sai do comodismo. Sai da... Deus quer chamar você para incomodar as nações, incomodar os prostíbulos, incomodar lá que passa as coisas. Deus quer usar você para incomodar, para transformar a vida, para trazer vida para cá. Deus chama você para ser testador de almas, testador de vidas. Deus quer te capacitar aqui para te enviar, não para você ficar sentado esperando a moeda passar, a morte chegar, nada disso. Os tempos são maus, os dias são ruins, e a glória do Senhor vai descendo sobre a igreja desta manhã. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus, porque eu também estou sentindo o poder de Deus aqui. Aleluia, desemboca esse vaso aí, tira essa tampa desse vaso aí, deixa ele tocar em você nesta manhã. É manhã de restauração, manhã de renovação, é manhã que a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, é amanhã onde Deus vai encher o teu odre, vai encher o teu cântaro, para você sair a este mundo e proclamar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Salvador do mundo, que eu recebi a palavra e estou aqui para fazer a diferença. Saia do comodismo, você não pertence a esse time, que eu vim para cá, porque aqui é igreja de doido, e para servir a Deus tem que ser doido, tem que ser doido. Aleluia! A oração é profunda. Parece que ele lembra da oração de Joel lá atrás. Eita. Parece que ele pode orar e toca o joelho do irmão Felipe e vê a oração de Joel lá atrás, dizendo: eu tenho que reforçar o que o profeta Joel profetizou em Israel, porque o profeta Joel não aceitava a situação caótica, a vida espiritual fracassada, ele não aceitava aquilo, ele não queria ver o povo de Deus caindo, sendo humilhado, comendo o resto que sobrar. Não, ele diz-me assim, Joel capítulo 2, versículo de número 28 e 29, e a dizer que depois de muitos dias derramarei do meu espírito sobre a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos e visões, e vossos jovens terão visões, e também sobre servos e servas naqueles dias derramarei do meu espírito. E não está restritido apenas aos ministros, apenas aos pastores. Não. Ao seu espírito, é para os pastores, é para os músicos, é para os obreiros, é para as ovelhas, é para todos que estão aqui.
passou a ter uma personalidade daquele revolucionário. O que é o revolucionário? Revolucionário também leva o nome de subversivo. O que é um subversivo? Subversivo é aquele que é contra o sistema decorrente da época. O subversivo ele não gosta, ele é aquele que é contra, é um chamado revolucionário. Ele é um subversivo daquela época espiritual, é o subversivo que não aceita viver o teu irmão é fraco e dizer que não está bom assim. O subversivo revolucionário, quando ele vê o irmão dele fraco, ele vai lá na casa do irmão, ora pelo irmão, jejua pelo irmão, porque ele quer ver o irmão dele cheio da presença de Deus assim como ele. O revolucionário, ele nasceu para revolucionar. E nós ouvimos nos anais da história muitos revolucionários, outros que entraram para a história, mas não tiveram nenhuma mudança espiritual na minha vida, mas sim influenciaram outras nações à liberdade. Podemos citar o nome de Simão Bolivar, o libertador da Bolívia. Podemos também citar o nome de Che Guevara, o homem que libertou o El Salvador, Cuba, do sistema capitalista, que no futuro eles tinham ideais próprios, mas eles submeteram seus ideais para os próprios fins, mas também entrou para a história. Mas não houve nenhum capaz de revolucionar não só uma história, mas sim toda a humanidade, de trazer salvação, de trazer liberação, de trazer cura, de trazer alegria, de trazer restauração. Não houve na história ninguém maior do que Jesus Cristo de Nazaré. Depois pode ver aqui se não tem mais sempre aí. Celso. Quando Jesus Cristo ele veio, ele chegou na terra e muitos começaram a ter ali mais um revolucionário, é mais um profeta. Até João teve dúvida. João manda os seus discípulos perguntar: quem é você? Você é Elias ou é mais um dos profetas? Aí Jesus responde: diga para João que eu batizo com o Espírito Santo, com fogo, dou cura e dou vista aos enfermos e levo aí o ser humano para agora no céu.